Minha formação é em Direito, eu sou advogada e desde muito cedo eu comecei a trabalhar com empresas e prestar consultoria em inovação e em propriedade intelectual para empresas. E nessas interações, né, havia projetos tecnológicos em parceria, né, entre empresas, instituições de ensino e pesquisa, universidades, laboratórios. E geralmente eu participava da elaboração de contratos de transferência de tecnologia e eu via que as inúmeras dificuldades que existiam, né, para que essa parceria se firmasse. Então, é um processo longo, às vezes, é um processo em que tem que haver muita conversa, muita reunião, e não só isso, né, tem inúmeras dificuldades em termos financeiros, em termos de qualificação das pessoas que trabalham em núcleos de inovação tecnológica nas universidades e nas empresas, né, nos seus setores de pesquisa e desenvolvimento, no sentido de ter o conhecimento dessa técnica, né, para facilitar as parcerias. Então, esse é o meu problema, e eu trouxe esse problema para a universidade no âmbito do meu doutorado aqui, né, na universidade, na UTFPR, no programa de Tecnologia e Sociedade, né, programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, e esse era o problema da minha pesquisa, né, como transferir esse conhecimento da universidade, né, para o mercado, né, para gerar desenvolvimento regional, né, então, tendo em vista que a universidade é um ente público, né, que gera pesquisa pública, né, o foco é na universidade pública, né, deste trabalho. Então, a minha tese foi centrada nisso, né, quais são as barreiras, quais são as dificuldades, o que pode facilitar essa relação universidade e indústria, né, então, basicamente, foi isso. E o professor Valdir foi o meu orientador nessa pesquisa do doutorado. Boa tarde a todos, ao público da editora da UTFPR, a nossa comunidade da UTFPR. Bom, quem é o autor, né, desse livro, junto com a Heloísa, né? A minha trajetória na pós-graduação, acho que é importante dizer isso, tem muita relação com esse livro. Esse livro foi desenvolvido no contexto de um programa de pós-graduação, um programa muito importante, um dos mais antigos da UTFPR, que é o Programa de Tecnologia e Sociedade, o PPGTE. E na minha trajetória, eu sempre tive ligado à pós-graduação, desde 2010, mais ou menos, e assim, das grandes questões que nós temos no Brasil é que o Brasil ele saiu de uma posição muito lá atrás em produção científica e alcançou nos últimos anos a 13º, 11º lugar entre os maiores produtores de conhecimento do mundo. Todos os problemas estão resolvidos? Não. Nós produzimos muito conhecimento, mas temos muita dificuldade de transferir para a sociedade, né? E o livro é justamente esse ponto, ou seja, nós nos encontramos na ciência brasileira hoje num ponto em que um amadurecimento é necessário. E esse amadurecimento é trabalhar as conexões do que se produz na universidade com o que se necessita na sociedade. Fazer essa ligação entre o conhecimento que a universidade produz e como se transferir. E o livro justamente é matriz de transferência de tecnologia e conhecimento para a sociedade, justamente vai tratar disso, né? Que buscar essa conexão. Na minha trajetória foram muitos trabalhos desenvolvidos até chegar aí, então existem outros livros sobre interdisciplinaridade, sobre como produzir o conhecimento, sobre a gestão de natureza pública, ou seja, tudo que a gente faz dentro da universidade, seja universidade privada ou pública, ela é de natureza pública, ou seja, tem uma finalidade pública, né? Uma ideia de que o público e o privado têm uma outra ideia, no sentido de que o conhecimento e a educação são sempre públicos, independente de quem os produz, né? E por isso um livro é a publicização desse conhecimento. Depois nós tivemos um outro trabalho nessa mesma trajetória, que é gestão empresarial e sustentabilidade, no sentido de trabalhar esse ponto
também da relação público e privado, de como a gente pode definir mais claramente o que é público e privado. Bom, então, nessa trajetória, eu produzi, acho que um bom número de artigos, eu não sei quantos, além dos livros e dos capítulos, mas todos estão ligados nessa relação sociedade e tecnologia e conhecimento. E, como eu disse anteriormente, então, o livro ele resulta dessa trajetória como um passo seguinte, ou seja, conectado aí às questões que nós temos no Brasil, que é a necessidade de transferência de conhecimento, e às quais eu estou ligado, porque eu estou na CAPES desde 2010 como consultor, depois como coordenador de área, depois na Universidade Tecnológica como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui, numa gestão, e depois agora de novo na CAPES e também com alguns projetos no CNPq, sempre voltados a isso. E assim, para finalizar essa questão, além do livro, a gente está trabalhando um outro projeto agora, que é estabelecer as conexões entre o que se produz na ciência brasileira e o desenvolvimento que isso proporciona em termos de desenvolvimento sustentável nas várias regiões e biomas do Brasil. Então, essa matriz, né, de suporte para a gestão de transferência de tecnologia, ela tem o objetivo principal, né, de auxiliar as universidades públicas, porque a gente sabe que muitas vezes não há braços suficientes, né, para ter uma área, às vezes, específica, né, de inovação, de propriedade intelectual, que possa fazer um trabalho mais técnico, assim, né, em relação à aproximação com as indústrias para transferir esse conhecimento. Assim, a maioria das universidades públicas hoje tem uma estrutura, mas elas variam, né, de tamanhos, né, de pessoal, de equipamentos, inclusive, né. Claro que já teve a lei de inovação, né, com as alterações de 2016, elas vêm ajudando a melhorar, inclusive, essa estrutura das universidades públicas para apoiar a transferência de tecnologia, né. Então, meu objetivo, né, era pesquisar como facilitar essa relação universidade-indústria, e com isso fizemos um trabalho de pesquisa de estudo de campo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, no escritório de transferência de tecnologia deles. Então, eu pude ficar lá, entrevistar as pessoas, ver os recursos que eles utilizavam, ver tudo que eles faziam, todo o trabalho de base que eles faziam, quais eram as competências que eles possuíam, né? Porque eles têm inúmeros casos de sucesso, né, de transferência de tecnologia de alunos da universidade para as indústrias locais, ou seja, há o desenvolvimento territorial local, né, com o apoio da universidade. E é uma universidade pública, né, a Universidade de Michigan. Então, foi muito, muito interessante, e juntando essa pesquisa com as barreiras no Brasil, né, que a gente fez um levantamento, nós construímos essa matriz, que é de ordem prática, né. A gente quis facilitar esses gestores de NITs, que a gente fala, né, de núcleos de inovação tecnológica, instituições, áreas das universidades que cuidam desse tema, né, a ter um instrumento mais prático mesmo, né, para auxiliar. Então, lá tem as barreiras nessa matriz, tem a fundamentação legal, né, do que é necessário, né, na lei de inovação, em outras leis, qual que é a instância da universidade, muitas vezes, né, em que você precisa buscar para resolver alguns problemas. Então, o objetivo foi bem de ter um instrumento, ajudar, né, auxiliar a universidade com um instrumento mais prático mesmo. A minha tese, ela não é tanto centrada no direito, mas sim nessa operacionalização da empresa, né, das startups que surgem na universidade, e como elas né, acabam transferindo essa pesquisa, né, direto ou indiretamente com a universidade para a sociedade, né. Esse livro ele tem uma relação muito estreita, como eu já disse, com o programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, que é um programa que se dedica
prioritariamente a estudar essas questões do impacto da tecnologia na sociedade e do impacto do conhecimento no desenvolvimento, né? Mas ele não existiria se não fosse uma orientação de doutorado, que é da Heloísa Cortiani, que veio para fazer o doutorado e trouxe esse tema como um tema da vida dela, ou seja, de que ela trabalhava já, da experiência. Então, o livro, ele tem, a origem do livro é a experiência de uma doutoranda, que começa com a experiência de uma doutoranda. E o que que a gente faz? A gente aproveita essa experiência, aprofunda o conhecimento, vai na ciência buscar as melhores experiências a nível internacional, nacional. A Heloísa, ela passou um ano nos Estados Unidos estudando como se faz lá, para que a gente pudesse chegar aqui. Então, a concepção do livro nasce da experiência, nasce de que a gente observa que é difícil transferir conhecimento para a sociedade, e nasce de uma pergunta: por que é tão difícil? O que que falta? Então, a gente foi procurar buscar, e daí nós mapeamos um conjunto de barreiras, cerca de 17 barreiras a nível internacional, que todo mundo enfrenta, que são barreiras culturais, são burocracia, falta de recurso, falta de gente formada para essa transferência, porque às vezes a gente não tem. Então, são 17 barreiras que dificultam essa transferência. E daí nós nos perguntamos, tá, e no Brasil é igual ou é diferente? E a gente foi ver que é muito parecido. As barreiras são praticamente as mesmas, só que muda a importância. Por exemplo, a barreira de burocracia no Brasil é muito mais importante, atrapalha muito mais do que em outros países, porque lá eles já resolveram isso. E a pergunta seguinte, então, como resolver isso? Foi aí, tentando responder essa pergunta, que a gente propôs uma matriz para a gestão. Diz, olha, talvez um primeiro passo para a gente começar no embrionário transferir conhecimento é resolver essas barreiras, e a nossa proposta para resolvê-las é esses passos aqui que estão colocados nesse livro. Então, eu gostei muito do trabalho da editora, nós somos muito bem atendidos, muito bem recebidos, a interação é muito fácil, várias vezes a gente resolveu tudo online, né? Então, assim, eu achei bastante interessante, importante esse trabalho da universidade, uma via de publicação, né, interna, que ajuda muito os estudantes, né, porque é muito difícil publicar um livro, assim, por uma editora, e resolvemos facilmente as questões de revisão, né, então eu não tenho nada a reclamar da editora, achei muito, muito interessante. Bom, eu tive experiências com outras editoras, com uma editora, na verdade, que é uma editora comercial bastante grande de São Paulo, onde os outros livros que eu fiz estão lá, e também tive experiência com as editoras da USP, onde eu tenho alguns trabalhos, onde eu colaboro com alguns trabalhos com capítulos, e aí acaba que, quando os livros são coletâneas, todos os autores acabam sendo envolvidos, porque os capítulos são trabalhados, às vezes, individualmente, então eu tive essa experiência. A minha impressão foi muito boa, eu acho que a editora teve um cuidado em seguir todos os procedimentos que é exigido para que uma publicação tenha qualidade. Acho que nós sempre fomos ouvidos, eu gostei dessa parte, desde a parte de design, mas também de procurar compreender. Eu vejo que houve esse esforço de tentar compreender o que era o projeto, né, para poder fazer do projeto aquilo que também os autores gostariam que fosse. Eu acho muito importante que a gente utilize a editora da UTF-PR, né, e quis fazer isso, né. Eu optei por fazer isso, não foi por quê? Porque o trabalho foi desenvolvido dentro da universidade, num programa da universidade, então nada mais justo seria do que a gente continuasse com esse projeto aqui, se fosse de interesse da editora. A editora demonstrou interesse, a reitoria demonstrou interesse também em que fosse apoiado, né? E, enfim, acho que foi um bom trabalho, eu não teria grandes críticas. Eu acho que o processo de avaliação, mas não depende da editora, depende de ad hocs, né, que fazem análise, é que sempre demora um pouco, mas isso
não é uma questão específica, talvez que a editora consiga resolver, porque não depende dela, depende da resposta de consultores às quais são solicitados. Isso sempre angustia um pouco qualquer autor, mas é uma coisa de dois gumes, porque se a gente tem muito rápido e não tem avaliação devida, aí também não é uma coisa boa. Então, o grande desafio é avaliar rápido e bem avaliado para que possa se fazer os ajustes e a editora ter a segurança de que aquele material vale a pena publicar, é original, enfim. Eu diria que a experiência foi bem bacana. Eu acho que até esse momento mesmo, inesperado para mim, de estar falando sobre isso, é um diferencial, né? E eu espero que a gente consiga manter esse mesmo padrão para a divulgação, para depois a distribuição do material, já que é um material online, né, para as bases, enfim, de dados aí para as diversas bibliotecas virtuais. A importância do livro que eu gostaria, né, de deixar destacada é que essa questão mesmo de servir de um instrumento prático, né? Mesmo que, por exemplo, as leis mudem, as dificuldades mudem, né, na relação universidade-indústria, ali você tem um guia, até para no futuro você adaptar esse guia, melhorá-lo, claro, porque ele não é definitivo, né? Nós fizemos um apanhado, né, do que a gente apurou no âmbito desse projeto, dessa tese, né, de doutorado. Então, é importante que ele seja também, quem sabe, outros pesquisadores possam continuar esse trabalho e especialmente, eu gostaria que eles usassem, né, essa matriz, ela é como se fosse quase um passo a passo, tem inclusive as referências dos autores, se quiserem, né, se aprofundar nos assuntos específicos. Então, além da importância, assim, que o professor falou, né, da transferência mesmo do conhecimento da universidade pública, né, para a sociedade, é essa questão prática mesmo de gerar uma ferramenta para auxiliar nessa relação, né, de transferência de conhecimento. Eu acho que a minha mensagem é que não há, eu desconheço qualquer país no mundo que tenha se desenvolvido sem conhecimento, sem ter uma ciência forte, sem ter realmente conseguido. Todos os países que são considerados desenvolvidos estão entre os primeiros produtores de conhecimento do mundo, mas também conseguem transferir mais que nós, né? Talvez nós já conseguimos chegar entre os primeiros. Então, acho que a primeira mensagem é a importância do conhecimento científico, a importância da formação científica para a sociedade. Às vezes a gente não se dá conta que quase tudo que nos cerca nasceu do conhecimento científico, o celular, essa entrevista, qualquer coisa, né? E parece que às vezes a gente não valoriza isso como um elemento estruturante do desenvolvimento e da sociedade, não só do desenvolvimento econômico, mas do desenvolvimento intelectual, cultural. Então a ciência, ela é um elemento estruturante da sociedade. E quando a gente pensou nesse livro, a gente pensou também fazendo uma linguagem mais simples, com perguntas, para levar isso para a sociedade em geral, porque às vezes parece que a universidade está isolada, né? E a gente precisa ter caminhos para que ela não seja vista assim. Ela é muito útil, ela é estruturante, mas nem sempre a sociedade a vê dessa forma, né? Então, a ideia também de falar sobre isso, da mensagem final, é no sentido de que o conhecimento científico ele é fundamental para tudo que a gente... Bom, a gente teve uma pandemia e imagine se não fosse a ciência com o desenvolvimento de vacinas, mas não só a pandemia, tantas outras coisas. O desenvolvimento científico nos levou, por exemplo, a sair de um patamar em menos de 100 anos, de uma idade, de uma perspectiva de vida aí, sei lá, de 50 anos para 80, para mais, né? Nos leva a acompanhar no mundo inteiro o que acontece virtualmente, ou seja, nós podemos chorar com quem perde um ente lá em outro continente, podemos ficar felizes com alguém que tem um êxito lá do outro lado, ou seja, isso tudo graças ao desenvolvimento científico que nos leva a fazer aquilo. Tem um autor que eu gosto muito, que já tem mais de 100 anos,
que é o Edgar Morin, que ele diz, olha, nós hoje conseguimos ver a Terra da Terra, né? Quando no passado, para ver a Terra, a gente tinha que ir à Lua. Então, a Terra vista da Terra, numa alusão ao que o Neil Armstrong falou lá atrás da Terra vista da Lua, aquela imagem que ficou clássica em 1969, né? Então, isso é graças ao desenvolvimento científico. Então, acho que a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, e a nossa imprensa, a sociedade, quando eu digo, é toda a sociedade. Então, parece que a gente não considera a ciência, a gente fala muito de educação, mas não percebe que a ciência é um elemento estruturante também da nossa vida, né? Então, eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem para quem vai ler o livro, é que leia o livro com esses olhos, que é uma forma de mostrar que nós temos um conhecimento, mas que nós temos ainda muitos desafios para transferir esse conhecimento e que esses desafios estão na universidade, mas também estão na sociedade.